Somente crer, tudo é possível. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Bom dia com Jesus. Deus continue vos abençoando, animando a sua fé, esforçando a sua coragem. Vocês têm bastante coragem, viu? Mas é bom, muito bom, poder estarmos na casa do Senhor em qualquer circunstância de clima, não é? Com chuva, sem chuva, com frio, com calor. Nós estamos aqui para adorar ao nosso Criador. A escritura que nós vamos ler é São Mateus capítulo 25 e vamos continuar meditando na mensagem As 10 Virgens. Peço que continue orando por mim, para que Deus possa dar-nos a inspiração e que a palavra que vamos falar possa misturar com a sua fé e produzir os propósitos divinos em nossa vida. São Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quando elas saíram para comprar, o esposo chegou. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Grande Deus, o Senhor é o dono desta obra. O Senhor é que tem todo o poder em suas mãos. E cremos, ó Pai, que em suas mãos nós estamos. Somos propriedades do Senhor. Então rogamos ao Senhor, bom Pai, que começou em nós essa boa obra. Um dia ouvimos a sua voz. E desde então, Pai, não demos conta de nos apartarmos dela. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porém, ó Pai, há uma jornada pela frente. Não sabemos o dia e nem a hora de sua vinda.
mas ajude-nos a estarmos preparados, porque sabemos que um dia o Senhor virá. E eu, juntamente com esta amada igreja aqui congregada, os demais que estão nos ouvindo pela internet, ó Deus, queremos estar preparados para o nosso encontro contigo. E como diz o teu servo profeta, eles têm o material na terra agora para se prepararem. E esse material é sua palavra. Então venha e nos ajude. Oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos dizer amém? Amém, assim seja. Podeis assentar-vos. Parece assim um pouquinho cansativo, né? Essa história que está se tornando, parece um pouco antiga, falando das 10 virgens, né? O nosso profeta, irmão Brana, disse que ele falou tanto sobre Jó, assentado no monte de cinza, que uma irmã perguntou para ele, escuta, quando é que o senhor vai tirar Jó desse monte de cinza? Meu Deus, mas nós já estamos quase terminando, né? E agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Se essas coisas estão arraigadas aí no seu coração. Lembrando que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Porém, todas elas eram virgens. Nós paramos aqui no parágrafo 186, mas eu gostaria de chamar a sua atenção e voltarmos aqui no 182, se alguém está com a mensagem na mão, nos acompanhando, aonde o nosso Elias nos diz: no 181, a virgem prudente com azeite em sua lâmpada, ela se preparou. A virgem prudente. Tinham as lâmpadas e tinham também o azeite. Elas haviam preparado-se. Agora, enquanto ela saiu, as loucas, não é? Enquanto ela saiu para apanhar um pouco de azeite, é isto o que eles estão tratando de fazer agora mesmo. Veja que ali na parábola, quando elas saíram para comprar o azeite, foi quando chegou o noivo, o esposo. E o profeta está nos dizendo, eles estão tratando de fazer agora mesmo. Fazer o quê? Adquirir o azeite, adquirir o Espírito Santo. Estas grandes igrejas evangélicas, tentando encontrar estas grandes coisas, vocês sabem, eles fazem reticência. Eles voltam lá atrás na Bíblia e lá atrás precisamos da bênção pentecostal. Quer dizer, precisamos de receber o Espírito Santo, que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Precisamos da bênção pentecostal. Bem, vocês podem imaginar que tipo de culto eles terão? Vem.
elas não vão descer ali e estragar toda aquela manicure sobre elas. E tudo isso, oh não, elas não vão deixar as suas irmandades e sociedades e coisas assim, segurando o mundo como Esaú em uma mão e tentando pegar a Deus com a outra. Só Deus mesmo para fazer essa separação. Só Deus mesmo para fazer com que a pessoa tenha força para esta renúncia, para esta separação. É claro, sem Ele nada podemos fazer. Então ele continua nos dizendo, segurando o mundo como Esaú em uma mão e tentando pegar a Deus com a outra. Falando em línguas estranhas, profetizando, e aquele barulho todo, e em vez de as coisas melhorar, elas estão cada dia ficando pior. Não é isso? Antes, não podia cortar seus cabelos porque era pecado. Era proibido pela Bíblia, não é isso? Não podia usar vestimentas sumárias, e etc, etc, etc. Porém, agora pode. Então, em vez de melhorar, piorando. Mas, contudo, falando em línguas, profetizando, não é? E etc. Então, o irmão Branham diz, você não pode ser um cristão vesgo. Você sabe, olhando em Deus e no mundo ao mesmo tempo. Você tem que se centralizar no Calvário e permanecer bem ali com isso. Amados irmãos, olha, nessa hora tão precisa em que nós estamos vivendo, nesse finalzinho de tempo, olha, o nosso objetivo tem que ser, quer morramos, quer vivamos, quer afundamos ou flutuamos, é o Calvário, é Cristo. Porque senão vamos perder a nossa oportunidade. Quando temos a oportunidade de fazermos parte na primeira ressurreição. Não é isso verdade? Muito bem. Então, aqui no parágrafo 185, o profeta diz, sim, a Virgem Nécia, ela vai para... Agora, esta Virgem louca, vocês querem saber o que acontecerá com ela? É isso? Uma coisa eu desejo explicar. O que acontecerá com essas igrejas? O que acontecerá com as pessoas que vieram parte do caminho com Cristo e não chegaram? E não foram até o final com Cristo? Então ele cita aqui Romanos, capítulo 2, mas não é bem isto. Mas ele quer se referir ao que Paulo disse, que se o tal não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Porque para sermos dele, temos que ter o Espírito dele em nós. Então ele diz, vocês pertencem à organização, mas não a Deus. Se o Espírito de Deus não está em vocês, vocês não são de Deus. Vocês têm que ter o Espírito de Deus para ser de Deus, certamente. Correto? Correto, Senhor? A grande tribulação. Agora, se vocês, eles terão que passar.
Vamos abrir um parênteses aqui e vamos deixar a coisa assim um pouco mais clara, porque a gente fica melhor para entender, porque o profeta fala um pouquinho meio mastigado, e acho que a tradução também, as nossas expressões, algumas palavras viriam primeiro, e aqui virão depois, né? Então Jesus virá, levará os seus escolhidos, a sua noiva, as virgens prudentes, não é? E o profeta disse que, tão logo Jesus tire a sua noiva daqui da terra, então começará o período da grande tribulação. Então essas virgens loucas que não tinham o azeite, não tinham o Espírito Santo, não estavam preparadas para subir com Jesus, elas terão que entrar na grande tribulação, onde a Bíblia diz que ali haverá prantos e ranger de dentes. Por quê? Porque quando Jesus tirar a noiva daqui da terra, o Espírito Santo sairá juntamente com a noiva. Se eles têm o que têm até agora, desfrutando das bênçãos, tal como o cristão, é porque o Espírito Santo está aqui. Mas quando Deus tirar a sua igreja, o Espírito Santo sairá junto e eles ficarão aqui simplesmente como se dizem aí, com a cara e a coragem. Se com o Espírito Santo é difícil vencer o mundo, e sem ele? Então, no período da grande tribulação, ou eles aceitarão digamos assim, a margem, ou melhor, a imagem da besta, ou a marca da besta, que será nas suas testas e também nas suas mãos. E o profeta diz que a marca da besta nas mãos é fazer a vontade da igreja. Ou eles farão a vontade deles, ou então serão mortos. Terão que pagar o preço com sua própria vida. Mas veja bem, então o irmão Branham está dizendo, deixe-me explicar uma coisa, eu desejo explicar o que acontecerá com estas igrejas, o que acontecerá com essas pessoas que vieram parte do caminho com Cristo e não chegaram. Então vem a grande tribulação. Eles terão que passar. Agora recordem, deixe-me apanhar o restante disto. Eles foram lançados nas trevas, e ali havia choro, lamento e ranger de dentes. Correto? Esta é a grande tribulação, não é? A grande tribulação. Agora, depois dessa tribulação, estas pessoas, reticência. Deixe-me apanhar isto aqui novamente. São os remanescentes. Agora vejam, aí ele vai dar para nós, fazer para nós aqui uma comparação que fica bem claro da gente entender. E só não entende a respeito ou sobre a eleição e a predestinação quem não quer entender mesmo. Porque fica muito fácil. Aqui está um pedaço de tecido, pano, não é? Que se compra aí nas lojas. Muito bem. A senhora, ou aqui está escrito a senhora. Não é isso? E a verdade é que a expressão deveria ser a senhora, mas nós falamos a senhora. Me entendam pelo que eu quero dizer, não pelo que eu digo. Muito bem. Então, a senhora o coloca assim. Todo o pedaço que... pulei aqui. Agora ela vai fazer algo. Vocês sabem, algum tipo de vestimenta.
Agora, isto é todo o pano que ela possui. Agora, cada pedacinho dele é o mesmo tipo de tecido. Está na mesma peça, não é? Cada pedacinho daquele pano que ela comprou é o mesmo tecido. Meu Deus! O pano que ela possui. Agora, cada pedacinho dele é o mesmo tipo de pano. É isso correto? Lembramos, ambas eram virgens. As 10, as prudentes e as loucas. E aqui cada pedacinho do pano que ela comprou é o mesmo tecido. Meu Deus, ambas eram virgens, vem? Correto? Elas tinham fé em Cristo, aparência de piedade, iam à igreja, faziam boas coisas, caridade. Nada poderia se dizer contra as suas obras e coisas. Como a Bíblia diz, eu conheço as suas obras. Disse ele em cada era, eu conheço as suas obras, mas foste achada em falta. Lembramos que a salvação é pela graça, não é pelas obras. As obras acompanham a salvação, mas as obras não salvam. Muito bem. Então, tinham boas obras, faziam caridade, etc., mas foram achadas em falta. O que lhes faltou? Agora, quando a mulher, ela forma em sua mente, é tal como um arquiteto, um engenheiro arquiteto, né? Construtor de prédios. Ele apanha o papel, ele apanha a sua régua, o seu lápis, suas canetas e tudo mais, e coloca ali em cima da escrivania. E ele vai desenhar aquele prédio. Da onde ele tira aquilo? Agora, e o nosso Deus? O engenheiro arquiteto deste grande universo. Aleluia! Oh, que coisa, não é isso? Aí eu fico vendo o engenheiro põe a régua lá e tal, e o negócio está na mente dele, e ele vai desenhando e vai fazendo, né? Ontem a gente estava olhando para um prédio lá em Ivaiporã. Não dá tempo de você contar quantos andares tem enquanto o sinaleiro abre, né? Então ela forma em sua mente de que maneira ela tem um modelo aqui. Que jeito que ela vai fazer, qual é o modelo, né? Manga longa, manga curta, como é que chama aqui? Asa de morcego. Meu Deus do céu. Ela tira aquilo da sua mente, né? O modelo. E ela forma em sua mente de que maneira irá cortar este molde. De onde será cortado? É isto correto? Bem, ela toma o que pensa que é suficiente e a melhor parte do molde, para não desperdiçar, não é? Para aproveitar bem o pano. Ela toma o que pensa que é suficiente e a melhor parte do molde. Você é um deles. Meu Deus. Obrigado, Senhor. É isso correto?
porque tudo é do mesmo pano. Porém, ela o coloca assim, ou talvez assim, e ela os coloca ali. Depois ela pega a sua tesoura e o recorta. Agora, o que sobra é chamado de remanescente, correto? É o retalho, não é? É a sobra do pano. Agora, o que é este molde? Como era conhecido? Porque o lugar que a senhora escolheu para cortá-lo. E Deus, antes da fundação do mundo, o qual conhecia o fim desde o princípio, porque quando a mulher vai lá na loja e compra o tecido, ela já está vendo o tipo de vestimenta que ela vai fazer. Ela já está vendo a vestimenta pronta. Ela já sabe como que aquilo vai ficar. É isso verdade? Então, nosso Deus é assim, Ele conhece o fim desde o princípio, através de sua presciência. Então, Ele elegeu de onde cortar. Ele sabia a diferença entre Esaú e Jacó. Ele sabia a diferença entre o pecador e o santo. Nada o surpreende, nem o pecado do pecador e nem a santidade do santo. Ele conhece tudo antes, antecipadamente. Ele conhecia a diferença, ele conhece a intenção de cada coração. Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo e colocou nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Para quê? Para sermos herdeiros da vida eterna. Amém. Colocou nosso nome no livro da vida do Cordeiro. E também o Cordeiro que seria sacrificado. E o colocou nossos nomes antes dele ser morto. A Bíblia diz que Cristo foi o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. E nossos nomes foram colocados no livro quando ele foi escolhido lá atrás para ser o Cordeiro que iria ser imolado. E nós fomos escolhidos para ser aqueles pelos quais ele foi morto. Amém. Amada igreja, amados irmãos que nos ouvem, eu creio nisso de todo o meu coração. E sei que você crê também. Então vamos valorizar, não é? Vamos valorizar o que Deus tem feito por nós. Aleluia. Não é você pleiteando, não é você, digamos, fazendo um negócio e querendo passar o outro para trás e você fica insistindo. Não, tem que ser assim, e levando a pessoa na conversa. Não é isso, não. Foi Ele que nos escolheu. Aleluia. Se alguém acha que nós não somos dignos, então vai discutir com Deus, né? Vai discutir com Ele. Agora, são todas virgens. Agora aqui está o pequeno remanescente, que é o retalho, não é? Não vá desperdiçá-lo, oh não. Ela o conserva, o deixa guardado, ela pode usá-lo para outra coisa. Vem? Mas não será usado ali.
digamos, as virgens loucas não tomarão parte agora com as virgens prudentes que subirá no arrebatamento. Mas elas serão, aquele restante de pano será usado depois, porque essas loucas, elas não estarão perdidas, porém terão que enfrentar a grande tribulação. Se é que são virgens, né? Terão que enfrentar a grande tribulação e estarão lá no juízo no trono branco, né? É claro. Então ela o conserva, o deixa guardado, ela pode usá-lo para outra coisa, vem? Mas não será usado ali. Esta é a igreja sendo recortada. Agora eles terão que comparecer ante o julgamento, porque eles passam pela tribulação. Esse remanescente compreende agora? Ele pergunta. Aqui vai a igreja para casa, a noiva, não é? Ela vai para o lar. Aqui está o retalho que sobra. Aqui estão os 144.000 no Monte Sinai, os judeus. Não são 3 noivas diferentes. É a noiva, o remanescente, a noiva são as virgens prudentes, o remanescente são as virgens loucas e os 144.000 não são 3 virgens. Ele não estava comendo nada, a não ser o alimento do Espírito Santo ali, eu suponho. Então ele estava bem, não havia nada de errado com João. Está tudo aqui no mesmo parágrafo, né? Por isso que fica difícil para muitas pessoas. Alguém havia dito que João, não é? O revelador lá da ilha de Pátio, um escritor, lá João comeu muita pimenta vermelha e agora ele estava delirando. Então o profeta está dizendo aqui, ó, ele não estava comendo nada, a não ser o alimento do Espírito Santo. Deus estava dando para ele a revelação de todas aquelas coisas que têm um significado mútuo. Amém. Ele não estava comendo nada a não ser o alimento do Espírito Santo ali, eu suponho. Então ele estava bem, não havia nada de errado com João. Aleluia. Agora, ao final do tempo, quantos sabem que a Bíblia diz que os santos julgarão a terra? Paulo assim o disse. Vamos abrir agora no livro de Daniel e vamos ao trono branco. Ouça, ele diz, poderíamos tirá-lo de Apocalipse, mas eu gosto de tirá-lo de Daniel. Meu Deus, ele gosta de ir às águas mais profundas. Eu gosto de tirá-lo de Daniel, a mesma coisa. Daniel 7, apanharemos o grande trono branco do julgamento aqui. Vamos começar no verso 8 do capítulo 7 de Daniel. Agora vejam bem a leitura desta visão que Daniel teve. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Que visão, né? Vou repetir. Estando eu considerando, ele estava tendo a visão. Considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena,
diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. O profeta abre parênteses e diz: agora sabemos que ali estamos em Roma. Hein? E eis que nessa ponta havia olhos de homem. Agora recordem, essa ponta não havia recebido uma coroa. Era uma coisa sutil. As outras pontas se tornaram bestas. Isto era sutil. Era um homem, papa. E em vez de pagão, veem vocês, é uma boca que falava grandiosamente. Agora observe o versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Esse é todo o reino gentílico acabado. O profeta está falando. Agora recordem, cada uma dessas coisas que ele disse aconteceram diretamente até esta última coisa. Aconteceram, muito bem. Até essa última coisa, nós sabemos disso através da nossa história que estamos tomando, cujo foram postos em um ancião de dias se assentou, e um ancião de dias se assentou, e seu vestido era branco como a neve. Vocês sabem quem era aquele outra noite naquela visão? Jesus. E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares serviam. Ali está a igreja voltando com ele, voltando para o julgamento. Milhões de milhões estavam diante dele. Veja, esta é a noiva subindo, e o resto do mundo. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, e estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros mortos, foi-lhes tirado o domínio, quero dizer, aos outros animais. Foi-lhes tirado o domínio, digo. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então, ele estava lendo as profecias de Daniel e dando essas ilustrações para nós. Então, agora, ele diz aqui no parágrafo 196. Agora o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Aí é quando a noiva volta e estabelece o juízo. A igreja eleita, a igreja que tem sido tomada, retomará após aqueles 3 anos e meio. E depois daquele tempo, e lá em Apocalipse ele mostra isso e diz que o restante dos mortos não viverão novamente por 1000 anos. Quantos de vocês já leram isto? Muitas vezes não viveram por 1000 anos e Jesus retorna com a noiva. E Jesus retorna com a noiva. Então, amados, deixa eu ler mais um pouquinho. Agora recorde, como tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda
é em três. A primeira vez ele veio para redimir a sua noiva. A segunda vez ele vem para levar a sua noiva. Como num caso de amor, se aproxima e a rouba durante a noite e a leva embora para longe do mundo, encontrá-lo nos ares. A secreta vinda do Senhor, vem? A segunda vez que ele vem é para receber a sua noiva. A primeira vez para redimi-la, a segunda vez para recebê-la e a terceira vez com ela, como rei e rainha. Isso é para estabelecer o milênio. Então, nós sabemos que o arrebatamento acontece, começa-se o período da grande tribulação, que será um período de 1260 dias, 3 anos e meio, e durante esses 1260 dias, esses 3 anos e meio, nós estaremos ali na festa das bodas do Cordeiro. É a festa nupcial. E quando termina esses 3 anos e meio, então se estabelece o milênio. Muito bem. E os outros mortos não viverão durante o milênio, durante os 1000 anos. E quando terminar o milênio, então haverá uma ressurreição geral. Será quando o trono branco será estabelecido. E como o Senhor Jesus falou, não é? Ele se assentará no trono, colocará uns à sua direita e outro à sua esquerda, não é isso? E vai dizer para aqueles da direita: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e etc, etc. Mas quando foi que nós te vimos assim, Senhor? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeram. E aos outros vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste água, e etc. Mas quando foi que nós negamos de fazer isso? Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequeninos. Então ali será separado. Jesus falou que vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. Separar os bodes das ovelhas. Acho que nós poderíamos parar aqui, não é? O que vocês acham? Eu marquei no meu relógio, vou falar só 45 minutos. E eles terminaram. Mas está tão bom, né? Vai entrar em águas profundas aqui, né? Então aqui vem ele volta para o julgamento das nações. Paulo disse: ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, sois incapazes de julgar essas coisas mínimas? Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? Aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e a seus. Disse que eles são os advogados no jurado. Ali ele se assenta no trono. Aqui está a noiva, a advogada. Que hora triste será esta, né? E que tal se alguém que está sendo julgado olhar para você ou para algum de nós e dizer: estive tanto tempo com vocês lá na terra, comemos juntos, fizemos tantas coisas juntos, nós éramos vizinhos lá. E você nunca me falou dessas coisas? Disse que eles serão advogados no jurado. Ali ele se assenta no trono, e aqui está a noiva, a advogada.
E aqui vem estes. Os livros foram abertos. E outro livro que é o livro da vida. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores, que foram lançados fora, correto? Para começar, ele está condenado, porque já é um pecador mesmo, né? Meu Deus. Aí o profeta vem e diz, um pecador não peca. Um pecador não peca. Para começar, ele já é um pecador mesmo. Já é um pecador, ele já está na lama, não tem como lambuzar mais. Agora, um crente, um cristão, peca. Porque já saiu de lá, né? Meu Deus. Para começar, ele está condenado. Aí está, aí estão os bodes. Ele não tem nem mesmo uma chance, vem? Para começar, é um pecador, correto? Agora ele é lançado fora. E para as ovelhas que estão à direita, porém, serão julgadas, que é as virgens loucas. E para as ovelhas, elas passarão pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas. E os santos tinham que julgá-las. Agora, Deus não é injusto. Se um pagão está ali embaixo na terra, e estamos construindo templos de ouro de 8 e 10 milhões de dólares aqui na América, em vez de levar a mensagem para eles ali, Deus nos fará responsáveis, mas os poupará. Por isso a Bíblia diz, oxalá foras quente ou frio. Quente, então, é o cristão, e frio são esses pagãos que nunca ouviram. E Deus não é injusto para condená-los, sendo que eles nunca ouviram. E o profeta está se referindo, e nós aqui estamos construindo templos, né, de ouro aí, em valores altíssimos, ao invés de levar a mensagem para eles. Então ele diz, Deus nos fará responsáveis, porém os poupará. Amém. Porém, aqueles a quem mais é dado, mais será exigido. Deus vai exigir muito de nós, viu? Ele vai exigir de nós mais do que os denominacionais. Deus nos fará responsável, mas os poupará. Claro, Deus não é injusto. Amados, vamos parar aqui. Numa próxima oportunidade nós continuaremos, não é? Eu estou com muita vontade de entrar naquela mensagem, Israel e a igreja. Ali vai ser tirado todas as escórias. Ali vamos ficar sabendo se somos ou não somos. O profeta fala aqui nessa mensagem que nós passamos ali que Jesus comparou o reino de Deus como um pescador, né, que lança a rede e pega até cachorro d'água, ele falou? Cachorro d'água? O que será isso? Aranha, cobra, isso aí é correto, mas cachorro d'água? Lontra, será? Parece, né? Senhor Deus, até aqui, Ebenezer, cremos que o Senhor está construindo, levando a cabo essa boa obra
que o Senhor mesmo tem iniciado em nós. Obrigado por tudo, bom Pai, e rogamos que o Senhor continue conosco. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo virá. E olhando, ó Pai, para o clima, para o cenário ao nosso derredor, nós vemos que o cenário está preparado para a vinda do Senhor. Então ajuda a nossa fé, esforça a nossa coragem, ajude a vencer o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos, é o nosso ego, é a nossa maneira de pensar. Ajuda-nos, te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.